Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E o ponto de hoje serão, e os pontos de hoje, melhor dizendo, serão os pontos 369 a 373. Homem e mulher os criou, ainda dentro desta parte que vai tratar da antropologia teológica, dentro do Catecismo da Igreja Católica, ou seja, a criação do homem, quem é o homem. Então, vemos num crescente dentro dessa, estamos no parágrafo 6, dentro do terceiro ponto, homem e mulher, igualdade e diferença, queridas por Deus. É muito interessante este ponto na catequese, principalmente nos dias de hoje. Entender a lógica do processo de criação do homem. É o caminho para entender a lógica da vida humana. Então, os pontos 369, 370 e 370 ao 373 vão nos dizer o seguinte. Ponto 369. O homem e a mulher foram criados. Quer dizer, foram queridos por Deus, em uma perfeita igualdade enquanto pessoas humanas, por um lado, mas por outro, no seu respectivo ser de homem e de mulher. Ser homem, ser mulher, é uma realidade boa e querida por Deus. O homem e a mulher têm uma dignidade inadmissível e que lhes vem imediatamente do Deus, seu Criador. O homem e a mulher são uma mesma dignidade, a imagem de Deus. No seu ser, homem, e no seu ser, mulher, refletem a sabedoria e a bondade do Criador. Deus não é, de modo algum, imagem do homem. Não é nem homem nem mulher. Deus é por espírito, no qual não há lugar para a diferença de sexos, mas as perfeições do homem e da mulher refletem qualquer coisa da infinita perfeição de Deus. As de uma mãe, as de um pai, de um esposo, um para o outro, uma unidade a dois. 371. Criados juntamente, homem e mulher são, na vontade de Deus, um para o outro. A palavra de Deus nos dá a entender que em diversos passos do texto sagrado não convém que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma ajudante que pareça com ele. Gênesis 2,18. Nenhum dos animais pode ser este par do homem. A mulher que Deus molda da costela tirada do homem, que apresenta o homem, provoca da parte deste tirada do homem e que apresenta o homem, provoca da parte deste uma exclamação admirativa, de amor, de comunhão. E é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. O homem descobre a mulher como um outro eu da mesma humanidade. 372. O homem e a mulher são feitos um para o outro. Não é que Deus tenha feito as meias e incompletos. Criou-os para uma comunhão de pessoas em que cada um pode ser ajuda para o outro, uma vez que são ao mesmo tempo iguais enquanto pessoas. Dos meus ossos e complementares enquanto masculino e feminino. No matrimônio, Deus une-os de modo que, formando uma só carne, Gênesis 2,24, possam transmitir a vida humana. Crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Gênesis 1,28. Transmitindo seus descendentes a vida humana, o homem e a mulher, como esposos, pais, que cooperam de modo único na obra do Criador. 373. Segundo o desígnio de Deus, o homem e a mulher são vocacionados para dominarem a terra, como administradores de Deus. Uma sabedoria não deve ser a dominação arbitrária e destruidora, a imagem do Criador que ama tudo que existe. Sabedoria 11:24. O homem e a mulher são chamados a participar da providência divina em relação às outras criaturas,
daí a responsabilidade para com o mundo que Deus lhes confiou. É muito denso de informações aqui, mas posso dizer que é muito profundo e muito útil para os dias de hoje. Olha, quando a gente fala desses textos aqui, a gente pensa em coisas assim, existe uma dignidade no homem, existe uma dignidade na mulher, que são profundamente ligadas à sua natureza criada. A dignidade do homem e da mulher perpassam por várias responsabilidades, ou seja, a geração dos filhos, a educação dos filhos, quantas coisas, podemos dizer assim, que não estão indo bem na sociedade por um desleixo dos genitores, sem preparação, sem a verdadeira vocação para a paternidade e a maternidade. Isso é algo que a dignidade daquilo que estamos sendo apresentados é muito importante. É muito profundo poder fazer a reflexão a partir das origens, ou seja, como foi criado, qual era a intenção original desta criação, né? Porque no dia a dia a gente encontra ideias mirabolantes, das mais variadas possíveis, né? Coisas que vão dizer que não existe, isso é uma construção da nossa cabeça, da sociedade, que basta me sentir que eu sou. Não é bem assim. Você foi criado, você tem um propósito. Ou você joga a tua dignidade de ser humano fora e esquece isso, ou você entende você do ponto de vista daquilo que você é e segue o seu caminho para o sucesso, para a transcendência. Ou aquilo que eu digo sempre, ou você vai ser manipulado, né? Manipulado. Porque se convencem uma pessoa a ela duvidar do que ela está vendo, da sua natureza, da sua construção, da sua concepção, da sua estrutura, conseguem essa pessoa acreditando em tudo, em tudo. Porque é você passar por cima do óbvio. Do óbvio. Bom, mas em síntese, o que nós vamos tratar hoje? Nós vamos tratar essa imagem, a igualdade, porque esse texto ele vai enfatizar a simultânea igualdade, a dignidade humana comum à imagem de Deus e a diferença sexual, ser homem e ser mulher, como distinções queridas por Deus. Essa dupla ênfase não é uma tensão de contraditórios aqui, mas uma articulação teológica coerente. A igualdade indica a dignidade ontológica e a responsabilidade comum. A diferença indica uma complementariedade relacional e vocacional também. Se abre a comunhão e a transmissão da vida, né? A fundamentação requer o exame da Escritura, da tradição, da teologia, do magistério, e nós vamos fazer isso hoje aqui. Bom, fundamentos bíblicos, criados à imagem de Deus. A Escritura, ela afirma que Deus criou o ser humano à sua imagem. Criou-os homem e mulher, a imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou, o homem e mulher os criou. Aqui está a base para a igualdade ontológica. Ambos, homem e mulher, participam igualmente da imagem de Deus. A linguagem unitária do capítulo 1 sublinha que a dignidade não é proporcional às características sexuais. Narrativa em Gênesis 2, a vocação à comunhão. O relato de Gênesis 2, Deus declara, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudante, uma ajudadora que seja para ele, E Gênesis 2,18 está isso. Ao apresentar Eva, o homem exclama, este é agora osso dos meus ossos, carne de minha carne. E
Gênesis 2:4. E serão uma só carne. Esse diálogo bíblico funda a dimensão relacional do ser humano. A diferença sexual existe para instituir uma reciprocidade pessoal, que possibilita a comunhão e a linguagem amorosa da geração. Novo Testamento. A unidade é imagem de um sacramento. O Novo Testamento é uma ideia, essa ideia de uma só carne é retomada por Jesus. São Paulo, Efésios 5, 31 e 33, insere a união conjugal em paralelo com a união de Cristo com a sua igreja. Cristo é a cabeça. Esposos, cuidai de vossas esposas, assim como Cristo cuida de sua igreja. Amai vossas esposas como Cristo ama a sua igreja. Então, a vocação para a comunhão assume, portanto, um sentido sacramental, um sentido redentor. Quando olhamos para a teologia, principalmente na patrística e na escolástica, nós vamos ver autores como Agostinho, por exemplo. Agostinho, ele reflete no seu comentário Gênesis, ele sublinha a diferença sexual não como uma diminuição da dignidade humana. Ambos partilham a imagem de Deus. Mas a relação conjugal é o lugar privilegiado de partilhar algo que existe em Deus, que é a comunhão. A comunhão para o crescimento, para a geração da vida. O amante, o amado e o amor. Eu sempre uso essa expressão porque ela se aplica aqui perfeitamente. O esposo amante, o esposo amado. O amante não é o amor não é a amada, mas o que existe entre um e outro é o amor. E esse amor se personifica, gera vida, gera esperança, gera paz. São Tomás de Aquino. Tomás de Aquino sintetiza a antropologia cristã. A pessoa é a união de alma e corpo. A diferença sexual, ela pertence à ordem corporal, enquanto a imagem de Deus respeita a alma racional, em ambos compartilham igualmente. Ou seja, o homem e a mulher, ambos compartilham da mesma dignidade espiritual. Aquilo que distingue o homem da mulher pertence ao plano da criação corporal, da complementariedade para a geração e o cuidado da família, sem hierarquizar dignidade pessoal. São ferramentas, são dons que Deus nos deu. A teologia mais atual, Hans Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger, o Papa Bento, eles vão retomar esses pensamentos com uma chave teológica existencial. A diferença sexual revela a dimensão do mistério trinitário em analogia, ou seja, dentro dos limites, aponta para um dom recíproco, um carinho, um carinho de autotranscendência, e serão um só corpo, serão uma só carne. Ratzinger ele vai enfatizar que essa corporeidade humana é o núcleo da teologia do corpo, e não simplesmente contingência. Ou seja, para que o homem, para que a humanidade estivesse completa, é necessário esta via de comunhão. Homem e mulher. Eles foram feitos um para o outro. Magistério e os documentos conciliares. Bom, o Concílio Vaticano II afirma a dignidade da pessoa humana e a vocação à comunhão, apresentando o matrimônio como fundamento. Faz aquilo que São Paulo fez. Família, núcleo da sociedade. A construção pastoral sublinha que a pessoa só se realiza em comunhão com os outros. E quando se fala de família, aqui está se falando de fato desse núcleo. Um homem, uma mulher, filhos. Onde existe a necessidade da educação, da espiritualidade, da dignidade, da moralidade, do serviço, da celebração, da entrega, do compromisso, da responsabilidade. O Catecismo da Igreja Católica, ele nesses pontos 369 e 373,
eles são muito transformadores, eles são muito, porque nos fazem lembrar a igualdade enquanto imagem de Deus, que está diante da diferença sexual como realidade querida por Deus. Então não é uma coisa estranha ao homem, é parte da sua humanidade. O catecismo faz uma articulação, ele articula a criação, a vocação conjugal, a parentalidade, a missão de domínio responsável sobre essa criação, Gênesis 1:28. São colaboradores dessa administração. São João Paulo II, ele trouxe a teologia do corpo uma série de catequeses, né? Familiares consórtio, mulheres dignitatem. Ele fala da pessoa e a diferença sexual é apresentada por ele como a linguagem do dom de doar-se, o dom que se dá, que se oferece. São João Paulo II destaca a complementariedade e a vocação do dom de si mesmo como um caminho para a comunhão trinitária. Papa Bento XVI, ele, em vários documentos pontifícios, ele retoma essas linhas, ou seja, valorizar a dignidade, crítica dos reducionismos utilitaristas da sexualidade e chamada à responsabilidade moral e social da família. O núcleo familiar, ele tem uma responsabilidade universal. Se trabalhássemos isso dentro de uma argumentação teológica, nós poderíamos dizer que ontologia e diferença, né? São leituras em dois níveis. A explicação sólida exige que nós façamos uma distinção de dois níveis: ontológico, antrópico, igualdade da dignidade. Em ambos, eles são imagem de Deus, igual à responsabilidade moral, à responsabilidade social. Existencial e corpórea, que é a segunda, que é a diferença sexual. A masculinidade e a feminilidade, elas constituem um modo concreto de ser pessoa, na corporidade. São queridos por Deus, dotados de valor intrínseco, com propósito. Combinar os dois níveis evita desvios, ou seja, a negação da diferença, a redução do sexo a mero socializante, né, constituindo de um ato banal da corporeidade, não. A hierarquização da instrumentalização que transforma a diferença em desigualdade ontológica também está errado. Então, o caminho é o caminho do meio, ou seja, olhar para o ontológico como um caminho de dignidade para todos e o material, o sexual como dom, mas um dom que, por estar num ser de dignidade, tem cada um a sua dignidade complementar. Então essa complementariedade não é completude mútua de falta, não. O catecismo vai afirmar que com a mulher não foram feitas as meias, né? Complementariedade não supõe uma incompletude ontológica, mas uma abertura recíproca um do outro, do sujeito de si mesmo, um par a outro, que enriquece a experiência pessoal, a capacidade de gerar vida. Então a vocação, a comunhão e a responsabilidade surgem daí. A diferença sexual tem uma função vocacional. Habilita formas específicas de relação interpessoal, de paternidade, de maternidade e a contribuição da vida social e eclesial. A vocação de dominarem a terra é entendida como administração responsável na exploração. Ou seja, como viver essa vida, né? Como aplicar isso na prática, na catequese, por exemplo. Formar uma antropologia cristã equilibrada, uma dignidade e corporeidade, né? Então, usar muitos textos bíblicos para falar disso, né? Uma linguagem usando os sacramentos, falando o valor do matrimônio, o valor do matrimônio como exemplo, né? Formação,
oficinas de comunicação afetiva, as pessoas saberem comunicar de forma saudável os seus afetos. A formação à castidade para os jovens, no sentido positivo, não apenas proibitivo. Positivo que digo assim, é um dom. É um dom que tem um propósito, é uma ferramenta que tem uma utilidade muito específica, muito própria. E deve ser, digamos assim, usada, mas com propósito também. Um propósito que tem equivalência à dignidade daquilo. Indicadores assim que a gente pode olhar para a catequese, né? Mudança de atitude, né? Frente ao machismo, ao sexismo, ao maior conhecimento, sentido vocacional do corpo. Por que eu sou homem? Por que eu sou mulher? Né? E trabalhar as decisões a serem tomadas na vida, as decisões a nível afetivo, as decisões matrimoniais, bem informadas, bem formadas, bem conduzidas. Como colocar isso em prática na ética, por exemplo? Moral sexual cristã deve ter raiz antropológica, o respeito à dignidade do outro. A dignidade, a rejeição da instrumentalização, promoção da responsabilidade na afetividade. Ética social, políticas públicas e pastorais que protejam a família. Direito do nascituro, a igualdade e oportunidade para homens e para mulheres. Casos, né? Trabalhar em relações, combater coisas muito concretas, como pornografia, exploração, promover os direitos no trabalho, na família, cumprir a sua função reprodutiva, educativa, a licença parental, combate à discriminação. Então, tem N utilizações desta lógica que esses pontos 369 e 376 trazem para a gente. E na liturgia, o significado do matrimônio. Liturgicamente, expressa sacramentalmente a unidade a dois. Não serão mais um, mas serão uma só, não serão dois, mas uma só carne. Participação de homens e mulheres na vida litúrgica, na vida de comunidade é muito importante. Né? Deve refletir uma igualdade, né? Os coroinhas, os catequistas, os ministros, respeitando critérios, né? Que estão dentro dos limites canônicos e pastorais, claro. Ritualidade e linguagem. Os ritos matrimoniais enfatizam união e adoção mútua. Então, as homilias, as leituras devem integrar uma visão cristã do corpo e da família. Cada sacramento que se celebra semeia outros sacramentos. Então, celebrar com dignidade. Eu digo dignidade não é aparato. Dignidade é essência espiritual daquela ação litúrgica, né? Porque você vê muito matrimônio com pompa e circunstância, mas sem conteúdo espiritual ali nenhum. E fatidicamente, infelizmente, ali se semeia a própria derrocada daquele sacramento, né? Muitos nem são considerados nulos porque eles não se celebraram. O essencial, ou seja, o motivo pelo qual aquele matrimônio devia estar sendo celebrado não está se cumprindo. Não existe fidelidade, não existe unidade, não existe abertura prole, não existe compromisso com a dignidade daquela pessoa. Né? E isso tudo nos leva a ter um outro olhar aos sinais sacramentais. A Eucaristia, ela fortalece o vínculo comunitário, sustenta as famílias, e a liturgia deve promover esse espaço de formação para os casais. Ou seja, a catequese, ela também tem que sair das salas de aula. A catequese, ela tem que expandir isso, né? A mistagogia que nos falava tanto nos padres da igreja, ou seja, fazer com que cada sacramento se auto-explique, fazer com que cada sacramento transmita uma mensagem que vai além da celebração. Isso é muito, muito importante. Hoje, na atualidade, eu não vou deixar esse tempo passar sem falar disso, né? Na atualidade, nós temos alguns problemas
e temos alguns limites de argumentação. A argumentação teológica ela enfrenta desafios sociais e culturais. Ideologia que nega a diferença biológica, a mercantilização dos corpos, o contexto de violência de gênero. A igreja deve articular um trabalho que leve as pessoas a respeitar a dignidade, a defesa da liberdade pessoal, a proteção dos idosos, das crianças e das vítimas. E isso tudo não é porque existe uma hermenêutica bíblica nisso, ou seja, nós defendemos isso porque essa é a nossa fé, né? Esta é a nossa fé. E quando olhamos para a Sagrada Escritura, tanto quando olhamos para textos bíblicos, cuidar muito com literalismo, buscar o sentido teológico daquilo, né? Eu já escutei muito texto bíblico que a teologia diz uma coisa, mas a compreensão, o literalismo aponta para outra coisa, né? Leva a pessoa a entender outras coisas e até justificar coisas erradas, extremamente erradas. Enfim, esse trecho dos 369 e 373, ele sustenta uma antropologia cristã que integra igualmente a igualdade ontológica, a diferença corporal como um elemento complementar do desígnio divino. Então, esta visão tem consequências pastorais imediatas. Exige uma catequese, uma formação doutrinal e prática, uma moral fundada na dignidade pessoal e na responsabilidade, e uma liturgia que celebre e fortaleça a vocação da comunhão, né? Se olharmos para a parte da teologia clássica, a teologia do magistério, contemporâneo, vamos ver que todos eles convergem. Nós temos o mesmo discurso desde o princípio, nós temos o mesmo pensamento desde a origem, nós temos a mesma teologia desde que nós somos o povo de Cristo, o povo de Deus. E elas convergem para afirmar que o homem e a mulher, o ser do homem, o ser da mulher, são modos bons e desejados da existência humana, chamados a concretizar na doação mútua, na cooperação, na obra criadora e providente de Deus. Bom, gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, e esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.